Olá, me chamo José Filho e eu gostaria de trazer aqui algumas explicações sobre o poder do pensamento. Se você está pensando para baixo, está triste, está deprimido, está com ansiedade, está tendo pensamentos autodestrutivos, então com certeza isso se dá por conta do que você tem pensado ultimamente, que chegou a esses sentimentos. A questão é que o pensamento ele tem poder, ele tem muito poder e não dá para evitá-los. Sempre eles vêm. A questão não é tentar evitá-los, tentar controlar. E dá para controlar, mas existe umas técnicas que gostaria aqui de repassar, muito eficazes, muito eficientes. Então, o que podemos dizer é que as palavras ela têm muito poder. Não à toa algumas pessoas mencionam: não fale isso da criança, não fale isso do seu filho, não fale nem contra outras pessoas também, porque de repente você mantendo a frequência daquilo que você está falando, a tendência é atrair aquilo, quer seja ruim, quer seja bom. Isso aí já é amplamente divulgado ultimamente, mas algumas pessoas não dão muita atenção e aí é onde se encontra o perigo. Não falar qualquer coisa, tenhamos muito cuidado com isso e também não pensar qualquer coisa. Mas gostaria de fazer aqui uma analogia com discretamente chamando este livro de manual, o manual do ser humano. Por favor, não entenda mal, não se desarme, não traga pensamentos preconceituosos a respeito deste livro nesse momento. Se puder e quiser, só gostaria que ouvisse até o final, até o término. Depois você tiraria as suas conclusões. Por que eu o chamo de manual? Assim como muitas pessoas fazem analogia com manuais de máquinas ou de um próprio carro, podemos dizer que assim como o manual de uma máquina de lavar e o manual de um veículo, seguindo-se as orientações à risca deste manual, estas máquinas terão a grande probabilidade de ter uma vida útil bastante elevada, lhe causando menos transtornos, preocupações e até prejuízos também. Então podemos dizer que da mesma forma, esse manual aqui que eu o chamo carinhosamente de manual do ser humano, tem o poder de, a partir de quando você conhece o que está escrito e coloca em prática, realmente te dá saúde, uma vida longa e com verdadeiro contentamento. Mas vamos nos aprofundar aqui, embasando o que estamos falando. No no primeiro embasamento que quero trazer aqui está no livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, onde diz que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Outras vertentes falam as fontes da vida. Mas o que queremos aqui deixar bem claro é que o coração a que se trata esse manual refere-se à mente, é o mesmo que mente. Mas vamos chegar também a embasar aqui para melhor entendermos, mais uma vez, por meio de algumas outras leituras, rapidamente. E a mente sabemos que é composta por palavras e imagens. Como, portanto, podemos definir esse conceito? Se formos lá agora no livro de Lucas, capítulo 5, versos 22, lá está escrito o seguinte: Jesus, que é o professor, que é o mestre deste manual, sabemos que o engenheiro que criou o carro e a máquina, ele criou também o manual, sabendo-se de como se comporta cada peça, cada engrenagem daquele veículo ou daquela máquina de lavar. Então, se você seguir a risca o que ali está escrito, que ele orienta a fazer, com certeza, por esse motivo, aquela máquina ou aquele carro vai ter uma vida útil bastante prolongada. Por que não dizer, portanto, que o Criador deste nossa máquina, que também podemos assim definir, que é o corpo humano, não sabe de tudo muito melhor do que nós mesmos. E o próprio Filho dele também. Por isso que ele nos orienta a seguir o que aqui está escrito para o nosso próprio bem mental, físico e emocional, em todos os sentidos. Então ele diz: conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que arrazoais em vossos corações? Ora, arrazoar, na acepção da palavra propriamente dita, encontrada nos dicionários, significa ponderar, pensar, meditar,
E como eu vou ponderar, pensar e meditar se não for por meio de palavras? Então, estamos embasando aqui que coração refere-se à mente, conforme este manual, e que a mente é composta por palavras. Agora vamos comprovar também as imagens. Lá em Mateus, voltando agora ao livro de Mateus, capítulo 5, não coincidência, ou sim, mas no verso 28, lá diz o seguinte: Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher com cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Sabemos que muitos legisladores criam nossas leis e, se seguirmos à risca, com certeza vamos ter uma eficiência no combate à criminalidade. Mas qual o homem criaria uma lei tão aprofundada assim? No máximo, como já existiu capitulada nos nossos códigos anteriormente, a, no caso, essa contravenção de adultério seria eventualmente flagrar uma pessoa com outra em uma cama, visualmente, digamos assim. No entanto, aquele que conhece nosso pensamento diferente do homem que não conhece, ele se aprofunda muito mais. E ele diz, vou até repetir, aquele que atentar para uma mulher com cobiça no seu coração. Já falamos aqui que coração refere-se, de acordo com o manual, à mente. Então, como um homem iria atentar com cobiça para uma mulher em seu coração, na mente, se não for por meio de imagens? Se imaginando com ela na cama, em atos libidinosos, por exemplo, ou em outro lugar. O que eu quero dizer, portanto, não quero chegar a detalhes, mas quero contextualizar o entendimento que estamos aqui trazendo, de que a mente refere-se ao coração e vice-versa, conforme diz o manual, e que, portanto, ela é composta de palavras e imagens. Dependendo das palavras e das imagens que estivermos pensando, isso pode nos colocar lá para baixo ou pode nos dar ânimo também. Quero agora embasar de forma científica, porque a própria ciência, muitos estudiosos, pesquisadores, têm concordado ultimamente com o que está escrito nesse manual, de que as palavras aqui seguidas à risca nos traz benefício emocional, principalmente. Ora, se uma pessoa está passando por um momento de tristeza, depressão, ela procura um psicólogo ou um psicanalista. Um psicanalista, por exemplo, vai conversar com ela e, dependendo da conversa, ela vai se sentir bem, mais animada, para cima. Não à toa que tem dizendo, também neste manual, em determinado trecho, pelo professor, que ele fala que não só de pão, comida, viverá o homem, mas de toda palavra da boca de Deus, do Criador. Ou seja, ele também está enfatizando que a palavra tem poder. E tem. Se você falar algo para alguém criticando, aquela pessoa vai se sentir magoada, mas se você elogia, aquela pessoa vai se sentir bem. Então, é o poder da palavra, realmente faz muito significado. E não só falada, também, mas também pensada. Por isso que devemos ter cuidado com os pensamentos, com o que falamos também. Nikola Tesla, um grande cientista, muitos já ouviram falar dele, ele disse que o universo é composto por energia, frequência e vibração. Então, veja bem, também ainda de forma científica aqui falando, a menor das partículas já encontradas ultimamente, dentre os neutrinos, os quarks, são os fótons. Eu gosto muito de estudar sobre os fótons, porque os fótons são já considerada por muitos cientistas a menor partícula já encontrada no universo. Nós somos formados por átomos, todos sabemos disso. E ele está nessa subdivisão, até a menor partícula, que é o fóton, que é o mesmo trazido pelos raios solares, que se internalizam por meio da nossa pele. Por isso que é importante tomarmos banho de sol de vez em quando, porque é energia pura e saudável, vitamina D. E por que não dizer também que a palavra é energia, é vitamina? Aqui tem dizendo que a palavra é saúde, energia para o corpo e saúde para os ossos. Aqui se aprofunda muito mais. E queremos embasar mais uma vez, citando agora o texto de João. Lá em João, queremos primeiro contextualizar, como falamos, que é para entendermos o poder que isso tem, para chegarmos também à orientação, a resultados.
Em João, no seu capítulo 8, agora, verso 12, diz o seguinte: porque os fótons, ele é definido como apenas, ele não pode nem se medir, são tão pequenos que eles são apenas denominados de partículas de feixes de luz, ou puramente energia. Então, grave isso, energia pura, ou feixes de luz, assim são os fótons. Enquanto eu estou lendo, por exemplo, aqui esse manual, feixes de luz, de fótons, estão trazendo as palavras aos meus olhos. Pode pesquisar, isso é comprovado cientificamente. E veja só o que fala aqui em João, capítulo 8, o mestre, novamente, dizendo: eu sou a luz do mundo, a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Olha só como ele se denomina, a luz. Olha só, fótons, luz, feixes de luz, palavras. Por falar em palavras, vamos voltar aqui em mais um pouquinho no mesmo livro de João, agora o capítulo 1. No capítulo 1, no verso 1, diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Ora, a acepção da palavra verbo, você procurando nos dicionários, é o mesmo sinônimo de palavra. Verbo igual a palavra. Portanto, em outras versões desse manual, não é para confundir, é apenas para nos ajudar a esclarecer melhor o entendimento que não tivermos do primeiro que estivermos lendo. É apenas isso. Então, em outra versão que eu gosto também de ler, a mensagem, ela fala que no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Veja que significado que tem para a palavra. Quero primeiro deixar você bem consciente de que a palavra realmente tem poder. Mas só para corroborar um pouco mais, lá no começo desse manual, o livro de Gênesis, no capítulo 1, por exemplo, no verso 3 diz: e disse Deus. No verso 6, e disse Deus. No verso 14, e disse Deus. No verso 20, e disse Deus. Tem várias partes falando dessa forma, desculpa. Mas o interessante é que, mais uma vez, enfatiza o poder da palavra. Ele criou o universo, e todos, pelo poder da palavra. Lá no final agora deste livro, deste manual, encarecidamente chamado Manual do Ser Humano, agora em Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 19, versos 13, ela diz que, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Como enfatizei, gosto também de ver de vez em quando outras versões, e aqui em outra versão diz, esclarecendo um pouco mais, e ele é conhecido como a Palavra de Deus. O que eu quero deixar bem claro primeiramente é isso, que tenhamos consciência do poder que a palavra tem, é muito significativo. E como obter os resultados positivos? Vamos lá para Salmos agora, tudo embasado aqui nesse manual, que é o manual do ser humano, que se eu seguir a risca e tenho feito isso, você vai encontrar resultados positivos. Eu falo com propriedade. Eu já fui muito triste, já entrei em depressão, já fui ansioso, síndrome de pânico, pensamentos autodestrutivos, muito, muito ruim isso, é muito peso. E uma conclusão que você chega é o seguinte, que muitos já estão tendo essa consciência. Você não quer acabar com a vida, é bela, a vida é muito bela, você não quer acabar com a vida, você quer acabar com o sofrimento. E acredito que o Criador me ensinou com muito amor sobre como proceder. Por isso que estou repassando isso aqui com propriedade. Acredito que se serviu para mim, serve para você. Sabe porque lá no começo do manual, em Gênesis, também tem falando. E ele nos criou a sua imagem e semelhança, ou seja, nós temos poder semelhante ao dele, não igual, mas semelhante. Nós temos muito poder por meio da nossa consciência, dos pensamentos, das palavras, a partir de que tomamos consciência disso. E lá em Salmos, portanto, no primeiro salmo tem dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer. O varão aqui é o homem, mulher, mas tem prazer, alegria, contentamento, deleite na lei do Senhor, e nela medita. Preste bem atenção, medita de dia e de noite. Nela medita de dia e de noite. Para complementar, reforçando essa passagem,
Semelhante temos aqui no livro de Josué, no capítulo 1º, também muito conhecida e amplamente divulgada para quem estuda esse manual, é o verso 8 do capítulo 1º de Josué. Não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita, novamente, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito, porque então prosperarás em todos os teus caminhos. Você vê que no Salmo 1º fala em prosperidade, quando você primeiro pratica o que está escrito aqui no manual. E nesse também reforça dizendo também a palavra prosperidade, desde que se medite nessas palavras de dia e de noite. Essa prosperidade, eu quero enfatizar que primeiro é a interior. Você se sente bem, você elimina esses sentimentos ruins de tristeza, de ansiedade, de depressão. Lembra-se o que falamos aqui, cientificamente comprovado, que Tesla descobriu como uma verdade? Somos essencialmente todo o universo, energia, frequência e vibração. Ora, já falamos aqui, pensamento tem poder, palavra tem poder, energia, então a palavra é energia. Se eu manter uma determinada frequência, não é o pensamento ruim que eu vou atrair uma coisa ruim logo agora, de imediato, não, é se eu manter uma frequência de dias, semanas, meses, então eu vou chegar a vibrar. Se eu estava com energia, pensamentos negativos e mantive uma frequência desses pensamentos, eu vou vibrar o quê? Negativamente. Pensamentos autodestrutivos, rancorosos, raiva, estresse. Mas se eu tenho pensamentos positivos, energia positiva, manter uma frequência destes pensamentos, eu vou vibrar indubitavelmente. É uma realidade, não tem para onde voltar. De forma positiva que eu vou vibrar, com contentamento, com energia, com vigor, com ânimo. Isso é muito melhor. É melhor do que as conquistas que você tiver de um carro, de uma casa. Isso é ótimo, é bom. O Criador quer que tenhamos isso também. Mas primeiro Ele quer que nos sintamos, olha só, que Criador incrível. Ele quer que nos sintamos bem primeiro, saudáveis, para usufruir dessas outras bênçãos também materiais, que aqui está dizendo que a gente adquire prosperidade também material, a partir de quando obedecemos ao que Ele orienta. Isso é incrível. E por falar em meditação, essa palavra-chave, queria deixar aqui também outra referência científica do conhecido Herbert Benson. Ele, infelizmente, já faleceu em 2022, recentemente, mas ele esteve há mais de 35 anos à frente do Instituto Mente e Corpo da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E lá ele defendeu a tese com vigor, com veemência, de que a meditação é poderosa para curar. E aquela meditação comumente conhecida, de você sentar-se em um local tranquilo, silencioso e passar cerca de 20 minutos repetindo uma só palavra ou duas. Ele mandava seus pacientes repetir apenas uma palavra, o número one, por exemplo, por 20 minutos, 2 vezes ao dia, em uma sequência de dias. Passado algumas semanas, a pessoa se sentia super bem, disposta, com a estabilidade dos batimentos cardíacos ok, combate à hipertensão, isso tudo comprovado por ele, de forma científica. O estresse, alguns tipos de cânceres, e também ajudava a diminuir os rigores das dores de algumas pessoas que se encontravam em fase terminal em relação a algumas enfermidades. Mas eu quero dizer aqui que é um efeito incrível e é apenas desta forma. Mas o que eu quero te dizer, ademais, qual o efeito positivo que não pode ser adquirido por meio desta meditação, que é trazida pelo Criador, que nos conhece, como já falei aqui, muito melhor do que nós mesmos. Então ele diz para meditar de dia e de noite. Ora, se você consegue se preocupar dirigindo um carro, fazendo a limpeza da casa ou qualquer outra coisa, isso significa que você pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Já percebeu que tem pessoas que de repente olham para ti, tá brincando, tá sorrindo, tá contando piadas, mas tá com uma tristeza profunda que só Deus e ela sabem? Já passei por isso. Muitas pessoas passam por isso. Então, você pode fazer algumas coisas, mas está preocupado com outras. E isso é poderoso quando você aprende
a essa prática dessa meditação, porque enquanto você medita, conforme a meditação natural, você está impedindo de pensamentos ruins dominarem a tua mente. Porque você está pensando coisas boas, porque aqui só tem palavras boas. Então, se você medita nessa palavra de dia e de noite, já falo e repito, você pode estar fazendo qualquer coisa, indo para o trabalho, limpando uma casa, dirigindo, caminhando, e você pode estar ao mesmo tempo forçando o teu pensamento. Esse é um segredo de propósito, substituindo teus pensamentos, principalmente os ruins, a partir de quando você quer pensar em algum trecho que você leu, memorizar e repeti-lo, repeti-lo, repeti-lo. Isso é poderoso, eu te falo por experiência própria. E libertador. Vai te libertar da escravidão dos pensamentos negativos. Consequentemente, não vai te atrair sentimentos ruins, conforme a lei da energia, frequência e vibração, cientificamente comprovado. E gostaria de encerrar dando um exemplo aqui dois grandes exemplos. Marcos Vaz é um brasileiro, ele está vivo, e Jerry Long, desculpe, este já faleceu, mas ambos tiveram experiências parecidas. Eles sofreram acidentes e ficaram tetraplégicos, só mexiam mesmo do pescoço para cima. Esses dois homens tiveram uma revolução na sua forma de reviver. E eu acredito que com certeza foi por meio dos seus pensamentos. Eles não ficaram pensando nas suas limitações. Acabou a vida, não posso fazer mais nada. É que nem aquele exemplo da enchente que destruiu duas casas e quando foi entrevistado os dois proprietários, um deles disse: acabou tudo, perdi tudo, não sei mais o que fazer. E o outro diz: graças a Deus estou vivo, estou com saúde, posso tentar agora recuperar as coisas. Qual vai ter mais chance de se recuperar, de reviver? Então foi assim semelhante com esses dois. E o Jerry Long, ele disse que se não tivesse passado por essa experiência tão funesta, digamos assim, ele não teria descoberto a riqueza que existia dentro de si próprio. Ele descobriu uma forma muito melhor de viver. E o Marcos Vaz é um brasileiro, pode pesquisar, Marcos Vaz, ele continua fazendo grandes ministrações de seu testemunho pelo Brasil todo e eu acho que pelo mundo também, de que o poder da mente realmente funciona. É você ter atitude, palavra-chave, de pensar no que quiser e substituir o teu pensamento. Você não vai conseguir controlar os teus pensamentos, esvaziar atualmente totalmente, porque já falamos aqui, a gente não tem controle, os pensamentos vêm, mas a gente tem o controle de substituir, palavra-chave. Imagina que você está com uma música que você quer tirar da cabeça e não consegue, substitua por outra música. Você vai ver que automaticamente tu vai esquecer aquela anterior. Então é dessa forma. Tá com pensamento ruim, substitua. Essencialmente pelo poder da meditação. Dessa forma, isso vai ver o resultado positivo acontecer em tua vida. Muito obrigado. Depois eu trago mais detalhes sobre isso. Até mais.